suspense. A maldição do túnel de Waverly Hills. O Waverly Hills Sanatorium, construído no início do século XX em Louisville, Kentucky, foi um dos mais notórios hospitais do país. Criado para atender pacientes com tuberculose, uma doença mortal e contagiosa, logo se tornou um lugar de isolamento e desespero. Aqueles que eram internados em Waverly sabiam que talvez jamais sairiam de lá. Na tentativa de poupar a esperança dos pacientes ainda vivos, o hospital construiu um túnel que ligava o edifício ao sopé da colina, por onde eram transportados os corpos dos que haviam sucumbido à doença. Este túnel ficou conhecido como o Túnel de Transporte. Mas entre os funcionários e sobreviventes, ele rapidamente ganhou outro nome: a Boca do Inferno. Com o passar dos anos, o túnel ganhou uma reputação aterradora. Durante o dia, ele era apenas um corredor úmido e escuro, com o cheiro do mofo se misturando ao da morte. À noite, no entanto, as coisas mudavam. Os médicos e enfermeiros afirmavam ouvir vozes abafadas e gemidos vindos do fundo do túnel. Alguns relatavam sentir uma presença que parecia segui-los a cada passo, enquanto outros diziam ver sombras se arrastando ao longo das paredes, como se fossem os espíritos dos mortos, ainda presos ao lugar onde haviam encontrado seu fim. O pavor cresceu entre os funcionários. Não era raro que um enfermeiro ou mesmo um médico abandonasse o turno noturno, dizendo que algo o espreitava no túnel, impedindo-o de respirar. Contava-se que, ao longo dos anos, alguns dos médicos que ousavam atravessar o túnel sozinhos foram encontrados desmaiados, murmurando coisas sem sentido, com o olhar perdido, como se tivessem visto algo que sua mente não conseguira processar. Entre as histórias macabras que circundavam o túnel de transporte, havia uma sobre uma menina chamada Sarah. Ela fora internada com apenas 8 anos de idade e, após meses de sofrimento, morreu em uma noite fria de outubro. Dizem que seu corpo foi levado pelo túnel na madrugada, quando os pacientes estavam dormindo. Mas no dia seguinte, os médicos e enfermeiros começaram a relatar aparições de uma criança vagando pelos corredores, vestida com a mesma camisola branca que Sarah usava no momento de sua morte. Eles afirmavam que ela carregava um ursinho de pelúcia e que seu olhar era de puro desespero. Algumas noites era possível ouvir risadas infantis ecoando pelo hospital, seguidas de um silêncio mortal e uma sensação gélida que se espalhava pelo ambiente. No entanto, a assombração mais temida de Waverly Hills era a do quarto 502, localizado no 5º andar. O quarto foi cenário de diversas tragédias inexplicáveis, incluindo o suicídio de 2 enfermeiras que supostamente estavam lidando com uma presença maligna. Pacientes que passavam perto do quarto 502 relatavam ouvir uma voz sussurrante, chamando por seus nomes, acompanhada por uma pressão angustiante no peito. Aqueles que tentaram passar uma noite no quarto saíram traumatizados, contando sobre uma figura sombria que parecia se aproximar deles a cada instante, até que eles finalmente fugiram aterrorizados. Após o hospital fechar em 1961, Waverly Hills tornou-se um alvo para exploradores do paranormal. Muitos deles tentaram decifrar os segredos do túnel de transporte, registrando sons de passos pesados e risadas macabras. Em uma noite de tempestade, um grupo de investigadores captou uma voz que dizia, em um sussurro, "Vocês não deveriam estar aqui." Enquanto avançavam pelo túnel, seus equipamentos começaram a falhar, e um deles viu uma figura no final do corredor. Uma figura escura, sem rosto, que se dissolveu no ar antes que pudesse chegar perto. Hoje, o túnel e o hospital em si são pontos turísticos, mas somente para os corajosos. Visitantes que têm a ousadia de passar uma noite em Waverly Hills saem com a mesma sensação. Algo os acompanhou. Relatam ter sentido mãos invisíveis em seus ombros e sussurros aterrorizantes que os perseguiram até a saída. Há até aqueles que dizem ter visto uma menina pálida e imóvel na entrada do túnel, sempre segurando o ursinho de pelúcia que Sarah tinha. Mas o que muitos não sabem é que, durante uma investigação recente, um visitante que desceu até o final do túnel de transporte desapareceu sem deixar vestígios. Amigos relataram que ele havia mencionado sentir uma força indescritível o puxando para dentro do túnel.
Quando foram procurá-lo, só encontraram o telefone celular caído no chão, com a última gravação exibindo a entrada do túnel, onde uma sombra lentamente se aproximava da câmera, antes que a imagem ficasse escura para sempre. A lenda agora diz que aqueles que passam tempo demais em Waverly Hills, especialmente no túnel de transporte, não retornam sozinhos. Algo os segue, uma força que guarda o hospital com fúria, desejando nunca ser esquecida. Dizem que ao cair da noite, o próprio hospital respira. Suas paredes parecem sussurrar o nome dos visitantes e as sombras ganham forma, rondando e esperando o momento exato para se tornarem parte do espírito eterno de Waverly Hills. Hoje, poucos ousam descer ao túnel, mas aqueles que o fazem dizem ouvir o último suspiro dos mortos e sentir que o hospital os observa, como se houvesse um último segredo escondido nas profundezas do túnel de transporte. Um segredo que, uma vez revelado, nunca permitirá que eles deixem Waverly Hills novamente. Se você ficou intrigado com essa história, não perca a chance de explorar ainda mais os mistérios do desconhecido. No canal TV Terror, temos os relatos mais sombrios e arrepiantes para quem ama um bom terror. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para nunca perder um novo vídeo. Afinal, o medo está apenas começando.